Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Inicialmente, eu quero pedir desculpas a vocês. Talvez vocês escutem, em algum momento, um certo barulho, porque aqui na casa um casal de maritacas fez ninho no forro e as maritaquinhas já nasceram. Então, de vez em quando, dá uma barulhada. Eu não sei o que os pais fazem, ou se são as maritaquinhas, mas de vez em quando rola um barulho, tá? Então, vocês me perdoem, mas é a natureza agindo, né? Esse barulho não é desagradável. Mais ou menos. Eles, às vezes, fazem um barulho alto. Meus queridos, vamos conversar, então, hoje sobre um tema bastante difícil, né? Bastante delicado, que é o suicídio na infância e na adolescência. O suicídio, por si só, já é um tema delicado, mas na infância e na adolescência é mais delicado ainda, porque se trata de espíritos que estão recomeçando uma caminhada e, de repente, tentam desistir dessa caminhada. Então, é um tema muito delicado, muito sensível, né? Eu dividi o nosso bate-papo em duas partes. Na primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre informações, dados e orientações mais técnicas a respeito da questão do suicídio, né, para crianças e adolescentes. E começando, então, essa primeira parte, o que a OMS nos diz, né, a respeito deste assunto, que mais de 700 mil pessoas, esses números são de 2019, morrem por suicídio todo ano, ou seja, 1 a cada 40 segundos. Agora, para cada suicídio consumado, são registradas de 10 a 20 tentativas no mesmo momento. E essas tentativas, elas geram, né, lesões graves, hospitalizações e traumas emocionais e mentais. Então, uma situação complicada para de 10 a 20 vezes mais o número de suicidas efetivos que acontecem, né? Uma coisa importante é a gente manter isso aqui em mente, que toda tentativa de suicídio é o fator de risco mais importante para o suicídio em si, porque significa que a pessoa chegou no seu limite. Ela não aguentou mais, a dor foi muito grande, então ela tentou, né? E a tentativa de suicídio, a gente pode dizer que é o nosso alerta vermelho, né? Ou seja, aquela pessoa tem que ser olhada com muito mais atenção, com muito mais cuidado, com muito mais carinho. O suicídio em 2019 foi a quarta principal causa de morte na população de 15 a 19 anos no mundo, né? E vocês observam o seguinte, era a segunda em 2016. Opa, então melhorou, né? Caiu de segunda para quarta. E por que isso? Na verdade, as pessoas começaram esse processo de conscientização, começaram o processo do Setembro Amarelo, com um fato que aconteceu nos Estados Unidos em 94 com um rapaz chamado Mike M., que ele tinha 17 anos na época, ele se suicidou, foi uma comoção lá. E então começou lá a questão do Setembro Amarelo, que era de prevenção ao suicídio. O Mike M. foi o grande fator, né, dessa prevenção, dessa motivação. Essa motivação foi adotada pela OMS em 2003 e pelo Brasil em 2015. Então, olha só, faz sentido que venha caindo a taxa, né, até por conta dessa mobilização. E uma curiosidade, por que Setembro Amarelo? Porque pouco antes de morrer, o Mike pintou o carro dele, que se eu não me engano era um Mustang, pintou de amarelo. Então, em homenagem a ele, em homenagem a toda a comoção que ele causou pelo suicídio, o mês foi chamado de Setembro Amarelo. E outro dado da OMS é que 77% dos suicídios no mundo, ou seja, a grande maioria, eles ocorrem em países com renda média ou baixa, né? Número de 2019. Quais são os métodos mais usuais de suicídio? Ingestão de pesticidas, né? O veneno, ou autoenvenenamento, ou remédios, né? Tem gente que se suicida com remédio. Enforcamento e armas de fogo.
Paulo, a gente ainda está vendo o primeiro slide, tá, da capa. Não sei se você está passando. Para a gente não está passando. Eu estou passando, sim. Ah, não, para a gente não passou. Para a gente ainda aparece o primeiro slide. É mesmo? É mesmo. Coloque em modo... E não está em modo de... Agora entrou nesse da corda. E não está em Entrou, modo né? de apresentação, não. Espera aí, deixa eu ver aqui, então, só um minuto. Tá. Engraçado, eu tô compartilhando. Agora interrompeu o compartilhamento. Tá, agora eu vou de Tá. novo. Tá. Foi? Foi. E apareceu já na tela do perigo, veneno, a corda, mas sem Tá, ser então, modo de apresentação. Apareceu com lateral esquerda com os outros quadrinhos ainda. tá legal. Eu vou passar de novo, aí se não passar, eu não sei o que é, mas vamos lá. Então, gente, cada suicídio é uma tragédia que afeta famílias, comunidades e países. E seus efeitos são duradouros nos familiares e amigos que ficam. Mudou a tela? Não, continua a corda e o revólver. Jesus amado. Na sua tela, Paulo, você tem que botar ali embaixo à direita, no canto inferior direito, tem modo de apresentação, e uma à esquerda, que não aparecem os slides à esquerda, e aí você, nesse modo ele roda. Mas eu estou fazendo o que eu sempre fiz. Paulo, clica na tacinha, Paulo. Não, eu sei, eu estou compartilhando aqui. Desculpa. Não, tudo bem. Na tacinha agora. Não, já para mim está aparecendo. Ó. Ele está dizendo Pra aqui que gente, vocês não. conseguem ver. Não. Consegue ver? Não está em apresentação, Paulo. Oi? Não está em módulo apresentação. Aqui ele está dizendo que está. Jesus. E agora? Não, calma, vai dar tudo dar certo. Embaixo à direita, você tem que mexer antes de compartilhar. Não, pois é, eu estou selecionando aqui a minha apresentação e dou share. Mexeu. Foi agora suicídio na infância do OMS. Tá, há uma relação bem definida, estão conseguindo ver isso? Isso. Entre suicídio e transtornos mentais, né, nos países de renda alta, né, depressão e Aqui alcoolismo. embaixo, Paulo, à direita tem uma tacinha. Clica nela. Na tacinha? É bem embaixo. Onde tem um menos e um mais, que está marcando 113, logo antes do sinal de menos é o que a gente está chamando de tacinha. Embaixo, Paulo, bem embaixo. Embaixo, né? Embaixo à direita. Para mim só aparece a tela. Não aparece tacinha nenhuma. Apareceu Não, outra... é porque outra... é o seguinte, está em modo de apresentação de tela inteira. Tem que botar Sim. no modo à esquerda desse de apresentação inteira, porque aí vai aparecer a tela. Espera aí. Agora sumiu aquele. Vamos ver se é esse aqui. Isso. E agora continua aparecendo ali à esquerda. Foi? Não, está marcando o slide que você está falando, então acho que também... Espera aí. Apareceu a tela com uma relação bem definida entre suicídio e transtornos mentais? Sim. Tá. Agora tenta mudar ela para ver se a gente vê mudando. Tá. Muitos suicídios acontecem de forma mais impulsiva em momentos de crise e tal. Isso. Problemas financeiros, término de relacionamento, dores e doenças crônicas. Isso está aparecendo. Agora o próximo slide. Próximo slide. Fiocruz. Não apareceu, não rodou. Jesus. Estou entendendo. Porque, olha, tem o modo de apresentação de tela inteira,
de apresentação. À esquerda dele... Fiocruz agora, mudou. Fiocruz Não, mas isso é mudou. porque eu estou passando aqui na munheca, e aí aparece. Né? Passa na munheca cada um, você já sabe que é uma forma de... É mais garantido. Então, gente, desculpe, eu não sei o que Não, é. não, tudo bem, sem problema. Para mim está aparecendo. Bom, então, olha só. Fiocruz. Estamos falando de fatores, né? Suicídios que acontecem por questões de fatores estressantes na vida, né? Problemas financeiros, término de relacionamento, dores e doenças crônicas, conflitos, desastres, violência, abuso, perdas, sentimento de isolamento, né? A Fiocruz ela acrescenta, né, vulnerabilidade no lar, né, ou seja, histórias familiares de rejeições, humilhações, maus tratos, agressões verbais, psicológicas, sexuais, uso de álcool e drogas, falta de cuidado e apoio interrelacional, que pode perpassar gerações. Então, a gente vê jovens vivendo nas ruas e, de repente, esses jovens são pessoas que preferiram sair de casa porque é melhor na rua do que em casa, por incrível que pareça, né? Outros fatores são a história pregressa de um suicídio envolvendo alguém da família, ou amigos, ou colegas de escola, ou vizinhos, ou outro grupo de adolescentes, que é um fato que funciona como um gatilho. Aquilo ali, quando a pessoa que está com ideação escuta aquilo, ela diz assim, ele conseguiu, eu consigo também. Né? Outra coisa, histórico de problemas psiquiátricos na família, com destaque para ansiedade e depressão, inclusive gerações anteriores. Estresse acadêmico, ou seja, problemas na escola, obesidade, né, até que, o gordinho e tal, interação em redes sociais, né, seja por mimetização ou imitação de comportamentos suicidas, seja até mesmo por humilhação em redes sociais, né, morte de uma pessoa muito querida. A OMS continua nos dizendo que os índices de suicídio também são altos entre grupos vulneráveis que são discriminados. Então, entre esses grupos, refugiados, imigrantes, indígenas, pessoas LGBTIQ+, né? Pessoas em regime de prisão, ou seja, são minorias, né? São grupos de minorias. E a gente reforça o alerta que uma tentativa de suicídio é o fator de risco mais importante para o suicídio em si. Não sei se vocês estão ouvindo, eles começaram aqui a bagunça. O estigma, né? O estigma é algo desonroso, né? Ou indigno em relação a transtornos mentais e suicídio, porque as pessoas não gostam de falar isso, não gostam de comentar isso. Para pessoas que têm ideação ou que tentaram o suicídio, elas não procuram ajuda porque têm vergonha disso. Então, não obtêm a ajuda que precisam, né? A prevenção do suicídio ela não tem sido abordada de uma forma adequada por conta da falta de conscientização do suicídio como este sendo um grave problema de saúde pública. E também ao tabu de muitas sociedades de discuti-lo abertamente. Ninguém fala assim, meu primo se suicidou, né? Quer dizer, a maioria das pessoas não fala, mas ele ficou doente, tal, né? E disfarça, né? E até hoje poucos países incluíram a prevenção do suicídio nas suas prioridades de saúde, né? Apenas 38, ou seja, 20% dos países fundadores da ONU, dos países componentes da ONU, reportaram a criação de estratégias nacionais de prevenção do suicídio. Tá? E aí a gente traz uma primeira pesquisa da Fiocruz, num período de 4 anos, especificamente sobre adolescentes, onde eles tiveram 15.702 notificações de atendimento ao comportamento suicida. 76% na faixa etária de 15 a 19 anos, ou seja, a grande maioria nessa faixa, 71% sexo feminino, 58% pele branca, 89% dessas tentativas aconteceram na casa da pessoa e 77% o meio foi envenenamento ou intoxicação. Em outro período, agora um período maior, um período de 12 anos, de crianças, então vocês observem o seguinte, em 1994, essas notificações
não são óbitos, não, são notificações, tentativas, né? Então, você veja que num período 3 vezes maior, a taxa foi de 12,7%, ou seja, graças a Deus, criança pensa muito menos nesse assunto do que o adolescente. Mas dessas notificações, a maioria do sexo feminino, foram 58 óbitos, ou seja, 3% das tentativas. E aí já tem uma característica que chama a atenção ao longo de toda a faixa. As meninas, as mulheres, elas tentam mais, mas os homens, eles realizam mais, né? Então, desses 58 óbitos, a maioria era menino, cor branca, 9 anos de idade, método mais utilizado, enforcamento. Relativamente comum, isso é uma observação de uma médica da Fiocruz, né? É relativamente comum que na adolescência surjam ideias suicidas, pois fazem parte do desenvolvimento de estratégias para lidar com problemas como o sentido da vida e da morte. O que é isso? O adolescente ele está começando a viver os problemas dele, né? Ou seja, e vamos lembrar que na adolescência os hormônios estão lá em cima, tudo é o 8 ou 80, você não tem um meio termo, né? Ou tudo é maravilhoso, ou tudo é um lixo. E você lida com alternativas. E uma dessas alternativas é a seguinte: vem cá, e se eu não estivesse aqui? Né? Até aí tudo bem. O problema é quando essas ideias passam a ser a única ou a alternativa mais importante. Então, a intensidade desses pensamentos, a profundidade, a duração, o contexto em que eles surgem e a impossibilidade de desligar-se deles são os fatores que determinam a crise suicida. A pessoa não acredita numa saída, né? Então, eu coloquei essa frase dessa música do Chico Buarque, que, na verdade, a música fala em viver a vida, né? Não fala nada de suicídio, mas está ligada exatamente a essa impossibilidade de desligar-se dos problemas, né? E ele tem nessa música essa frase: inútil dormir que a dor não passa. Isso se aplica à pessoa que está experimentando a crise suicida. Essa é a doutora Joviana Vance, da Fiocruz, e ela nos diz também, ela conclui dizendo, né, que um suicídio costuma ser pensado, planejado e antecedido por tentativas. Que há suicídios por impulso, mas esses são raros. Tá? Então, ela trabalha na NSP, na Fiocruz. E aí a gente pergunta, tudo bem, a gente está sabendo disso, sabe os números mais ou menos e tal, dá para evitar o suicídio? Dá. Suicídios são evitáveis. A OMS recomenda uma série de medidas que podem ser tomadas para prevenir tanto o suicídio como as tentativas de suicídio. A primeira delas é limitar o acesso aos meios de suicídio. Então, limitar o acesso a venenos, né, a remédios, armas de fogo, né? Interagir com a mídia para relatos responsáveis de suicídio. Isso, graças a Deus, a gente está vendo já bastante bem estabelecido, né? Eu me lembro lá pelos meados, sei lá, da década de 90, até meados da década de 90, tinha aqueles jornais que a gente torcia, saía sangue. Era cada capa horrorosa, né? Não só de suicídio, mas de assassinato, de crimes em geral. A coisa já melhorou muito, né? Outra medida é desenvolver e incentivar as habilidades socioemocionais dos adolescentes, fazer com que eles percebam que eles têm valor perante a vida, né? Tanto pelos seus conhecimentos, pelas suas capacidades. Identificar, avaliar, gerenciar e acompanhar o mais cedo possível qualquer pessoa afetada por comportamento suicida, né? E se houver tentativa de suicídio, então essa é a prioridade maior, né? A gente falou do Dia Mundial, né, da Prevenção ao Suicídio, que é comemorado em 10 de setembro, que é organizado pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, endossado pela OMS desde 2003, e que no Brasil o Setembro Amarelo marca o mês dedicado a essa prevenção.
que é uma iniciativa do CVV, da Associação Brasileira de Psiquiatria, e do CFM desde 2015. Aí a foto do castelo da Fiocruz, né, iluminado de amarelo, muito bonito, por sinal, né, uma foto muito bonita. Qual a importância do Setembro Amarelo, né? Sensibilizar o tema. As pessoas têm que estar conscientes do tema. Desconstruir esse tabu, né? Se a pessoa esconde, né? A pessoa tem vergonha, a pessoa acha indigno. Isso é uma doença. Depressão é uma doença. A pessoa, normalmente, ela entra em depressão antes de tentar o suicídio. Ou outro tipo de doença, né? Estamos falando de outros tipos de doença psiquiátricas. É fundamental cuidar das pessoas que têm ideações e que possuem comportamento suicida. É fundamental acolher, ouvir, ajudar e cuidar. Onde encontrar ajuda? Nos tradicionais, né, no CVV, tanto no telefone como no site, no Mapa da Saúde Mental, nesse site, no Pode Falar, nesse site, no Instituto Vitaleri e, último, mas não derradeiro, na nossa casa, tanto para os familiares e amigos enlutados, né? Pelo e-mail Ponto de Luz, devido ao grupo Ponto de Luz, e também para pessoas com ideação, né? Também pelo e-mail Ponto de Luz. Pessoal, esses eram os tópicos de informações e orientações de área mais técnica, né? Então, agora a gente passa para a questão do... Tudo bem, e no plano espiritual, né? Digamos que aconteceu. No plano espiritual, como é que a gente faz? Então, eu peguei esse livro, Juventude Interrompida, que foi até sugerido pela Cida, né? Cida Carrullo, um livro editado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em 2019, que trata exatamente essa questão dos jovens desencarnados, né? Não só por suicídio, mas por diversos outros problemas, aborto, transtorno alimentar, acidente, violência doméstica, por aí afora. Evidentemente, a gente pegou a parte do suicídio, né? Ou seja, os relatos de suicídio. E nesse livro, cada relato, independentemente se é suicídio ou não, ele é analisado, né? Por estudiosos e educadores da infância e adolescência e confirmam a grandiosa oportunidade de crescimento, maturidade e progresso que a juventude nos traz à luz do conhecimento espírita. É um livro que tem alertas, esperança e jovialidade de um lado e de outro da vida. Tá? Bom, então, pegando o capítulo Suicídio, eu peguei a história, quer dizer, as 4 histórias, né, que estão lá referentes aos jovens desencarnados por suicídio, que são o Caio, a Aninha, o Antônio Carlos e Jurandir. E, como não podia deixar de ser, ele tem spoiler, né, porque eu estou falando do capítulo em si, né? Então, vamos ver cada um desses casos e o que aconteceu em cada um desses 4 casos. O primeiro é o Caio, que era chamado pelos pais de Cacá, que, conforme palavras dele, tá? Quando eu coloquei entre parênteses, eu estou colocando exatamente palavras dele. Ele nasceu em berço de ouro. Então, teve festas, teve comemorações, teve as maiores expressões de alegria por parte dos pais dele. Só que aí, por volta dos 13 anos de idade, ele percebe um estranho interesse pelo melhor amigo dele, Eduardo. Ele não sabia o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, ele se culpava, porque ele sabia que os pais dele tinham planos para que ele se casasse, tivesse filhos e, consequentemente, os pais tivessem netos. Esses sentimentos dele eram confusos, pois ele se sentia bem e gostava mesmo era da companhia do Eduardo, que era o melhor amigo dele. Aí, percebendo esse interesse, os pais iniciaram uma lavagem cerebral, termos que o Caio usou, né? Sobre o erro de um jovem escolher ser gay, como a sociedade via esses estranhos seres e como isso seria desastroso para a realização dos sonhos deles, né? Ou seja, o sonho dos pais. Ou seja, os pais estavam projetando a vida deles no filho, no Caio, né? Ou seja, os pais estavam querendo que o filho cumprisse o ideal de sonho deles, né? Chegaram ao ponto de dizer, né, prefiro ver meu filho morto a vê-lo gay.
uma barra pesada, né, para um garoto de 13 anos de idade. E, na verdade, não sabiam que ele era gay, e, na verdade, nem ele mesmo sabia que era gay. Só que, naquele momento, o Eduardo já não era mais bem-vindo na casa deles, né? E aí Caio se isola no quarto e entra em depressão profunda. Passam-se quase 2 anos e ele havia perdido a alegria de viver. Os pais continuavam lutando para que ele superasse aquela depressão, aquele momento difícil, e acreditavam que surgiria uma menina, uma garota, que o faria feliz, né? Só que, nesse ponto, o Caio já não ouvia mais o que os pais diziam. A vida, para ele, já não tinha mais graça, né? Ele continuava amando o Eduardo e, na verdade, nem podia vê-lo, porque o Eduardo estava proibido de entrar na casa dele. A cabeça dele era uma confusão imensa, palavras dele, né? Pensava no amor e via a impossibilidade dessa realização, e, ao mesmo tempo, ele se culpava no quanto ele era responsável pela infelicidade dos pais. Olha só a carga que foi jogada em cima dele, né? Quanto mais ele pensava, mais desorganizada ficava a mente dele. Nenhuma ajuda, ele não percebia nenhuma ajuda. Na escola, olhavam para ele como se ele fosse um ET, né? Não tinha amigos, não ia mais à igreja, pois lá só se dizia que os rapazes se relacionavam com moças e que o sexo era para procriar. E que o sexo por prazer era pecado, né? Algo impuro. E esse tipo de afirmativa deixavam ele cada vez pior. Tá. Essa confusão mental, a falta de perspectiva, a culpa e a tristeza pela fala dos pais, que preferiam vê-lo morto, dilaceravam com ele, né? Ele já não sabia direito quem ele era, ou se ele era efetivamente alguma coisa. E aí, um belo dia, atordoado, com tanta confusão, sem refletir direito, correu para a janela do apartamento, 11º andar, e se atirou. Só que aí ele entra em pânico quando vê seu corpo caído no chão, né, inerte, se vê fora dele e se pergunta, né, espantado, como assim? Me matei e estou vivo? A dor da alma que ele sentiu naquele momento era maior do que qualquer dor que ele havia experimentado até então. Sentiu, então, que a morte não existia, né? Sentiu tristeza, e essa passagem de um plano para o outro não liquidava as suas angústias, né? Pelo contrário. E aí ele se questiona imediatamente como ele poderia ter agido de uma forma tão impensada. E aí ele percebe que tinha se precipitado. Vê o extremo sofrimento dos seus pais, vê o sofrimento de Eduardo, não consegue falar com nenhum deles, vê com horror seres espirituais inferiores que haviam sido atraídos pelo sangue que estava no chão, e aí se ajoelha e pede perdão aos pais, a Eduardo e a Deus. Percebe que todos se ausentaram e ele permaneceu sozinho. Sentia vultos passando por ele, como se quisessem tocá-lo, pegá-lo ou arrastá-lo. Ele não soube dizer ao certo. Ficou por algum tempo andando sem destino, perseguido por esses vultos, que por algum motivo não o alcançavam. Ele tinha algum mérito, alguma proteção, que não está explícito no texto, tá? Na carta dele. Conseguiu voltar para o apartamento onde morava, os pais já não estavam mais lá. Por muito tempo, diz ele, né, são palavras dele, conversou com Deus em frente a uma imagem que a mãe usava para rezar. Os tios dele passavam eventualmente para retirar as coisas do apartamento, que ficou vazio. Só que aí um dia entra um casal no apartamento, junto com outra pessoa, e começaram a olhar o apartamento. E aí, de repente, do nada, a senhora lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele se assustou e disse, como assim? Eu moro aqui. E ela perguntou, há quanto tempo você está aqui? Ele não soube responder. E aí, enquanto o marido foi olhar outros cômodos, ela tirou um livrinho de dentro da bolsa, fez uma leitura em voz alta, pedindo que os amigos espirituais o conduzissem a algum local. À medida que ela fazia a oração, o Caio percebe uma luz entrando no apartamento e pôde notar o quanto o apartamento estava escuro.
E aí viu que aquela luz fazia o contorno do corpo de uma pessoa que se aproximava dele. E nesse momento ele sentiu um bem-estar imenso, algo que ele não sentia há muito tempo. A senhora então lhe disse: vá com ele e você será atendido em suas necessidades. Evidentemente, essa senhora era médium, né? E aí essa pessoa que surgiu lhe estendeu a mão e, de repente, sem que ele soubesse como, estava em outro lugar, em ambiente muito mais aconchegante e tranquilo. Passou muito tempo naquele lugar, recebendo tratamento específico, visto que estava desfigurado. Como assim desfigurado? Disseram a ele que ele tinha danificado o organismo que dá forma ao corpo e que precisava de tratamento para melhorar. Ou seja, a gente já sabe que quando há um dano violento ao corpo físico, o perispírito se ressente desse dano físico, né? Então, ele estava exatamente no hospital sendo tratado para reconstituir sua forma perispiritual. Ele cumpriu com tudo que foi prescrito e aí vê que as coisas foram melhorando. Hoje ainda está atordoado, mas está mais atordoado com o sofrimento dos pais, que ainda tentam entender onde é que eles erraram e se martirizam por terem sido tão duros com ele. Só que os pais já entenderam que era melhor tê-lo ao lado deles, na condição de homossexual, do que perdê-lo como perderam, né? Perderam fisicamente. O Caio já teve a oportunidade de se aproximar de Eduardo, e mesmo não sendo ouvido, disse tudo o que sentia, pediu perdão, incentivou o Eduardo a prosseguir com a vida dele, tá? A vida do próprio Eduardo. E o seu maior sonho agora é visitar os pais para pedir perdão. Está trabalhando para isso, tem certeza que conseguirá, e essa certeza é que lhe dá forças para continuar. Essa mensagem foi psicografada pelo médium Edmar Reis Tiengo, tá? O segundo caso é o da Aninha. A Aninha sentia-se feia, chata, esquecida até por ela mesma. Achava que jamais seria feliz no amor. Foi quando conheceu um rapaz que disse o quanto ela significava, e então, né, ela se torna o mundo de alguém. Só que foi por pouco tempo. Ele ficou diferente, parecia não amá-la mais. Foi tudo muito rápido. Não parecia ser a mesma pessoa que ela havia conhecido e amado um dia. E um dia, sem explicação, ele a deixou para nunca mais voltar. Quanta dor, quanto sofrimento ela sentiu. Era tanta solidão e sofrimento que um dia, olhando da varanda, achou que esse não era o seu mundo e que jamais seria feliz no amor. Jogou-se do 8º andar. Acordou depois de muito tempo, repetindo aquela ação por muitas vezes. Achava que não tinha conseguido e tornava-se jogar. Só que aí ela conseguiu perceber aos poucos que tudo era fruto ainda da mente dela e ainda presa ao momento da morte. Foi levada depois de muito tempo a um lugar frio e solitário, onde ficou por um longo período. Nesse lugar, se lembrou muito de Jesus e depois de muitas preces foi socorrida na casa de uma senhora que lhe ofereceu cuidados antes de seguir para o Hospital Flor de Maio, onde ainda vive. Seu relato foi permitido para que possa ser exemplo de que a fuga pelo suicídio não resolve dores e mágoas, pelo contrário, só agrava as dores e mágoas. Hoje ela tenta perdoar seu ex-namorado para poder seguir em frente. Está estudando, os estudos a aliviam, e segundo seu coordenador na casa, né, que ela está habitando no hospital, em breve as mágoas serão amenizadas pelo trabalho no bem. Da mesma forma, como a gente vê no Memórias de um Suicida, que aqueles que são resgatados, eles começam a trabalhar por outros espíritos suicidas, né? Isso é algo constante, é recorrente a gente ver isso na literatura espírita. Aninha agradece por permitirem que seu exemplo possa ajudar outros jovens que hoje têm oportunidades que ela gostaria de ter tido e que desperdiçou. Segue caminhando com fé em Deus, aguardando oportunidade de nova vida, nova encarnação. E essa mensagem foi psicografada pela Michele Salles Silva. O terceiro caso, Antônio Carlos. Esse aqui, alguns espíritas podem ficar chocados, né? Porque Antônio Carlos tinha 15 anos, era evangelizado em casa espírita, sabia que a morte não existe,
que o corpo é apenas um instrumento que Deus nos empresta para o nosso aperfeiçoamento moral. Além disso, sempre foi bom aluno, ia todos os sábados à evangelização e, por vezes, assistia às reuniões doutrinárias aos lados dos pais, que também eram espíritas. Então, gente, espírita não está imune, né? Vamos prestando atenção, né? A irmã mais velha incentivava-o a comparecer às aulas no centro espírita, em vez de jogar bola, a ir ao cinema ou jogar videogame. Ela dizia que dizia ele, né? Antes de nos preocuparmos com os prazeres do corpo, devemos nos preocupar com os prazeres do espírito. Só que aí o Antônio Carlos, um dia, do nada, começou a achar que sua vida não tinha mais sentido e que seus amigos não gostavam mais dele. Gente, o que é isso, né? Obsessão, né? Pura e simples. Passa, então, a viver isolado, por mais que os pais e a irmã tentassem tirá-lo daquela situação. A cada dia mais se afundava no desespero. Os pais levaram ao psicólogo espírita sem sucesso. Um dia, já não suportando mais o sofrimento, nem o de seus pais, atirou-se embaixo de um caminhão. Viu-se, nesse momento, sendo retirado do local por criaturas horrendas. Essas criaturas tinham uma perversidade e crueldade que jamais havia visto em nenhum texto espírita. Foi submetido à vontade de um grupo que fazia dele joguete, pois ele não tinha forças para lutar contra eles. Doía ser chamado de suicida, doía quando perguntavam a ele o que ele havia feito com a doutrina daqueles que estavam no vale para resgatar, e aí são palavras do Antônio Carlos, criaturas medíocres como ele, que não sabia de verdade o que era ser um espírito imortal. Ele diz que não sabe por quanto tempo permaneceu assim. Passou muita sede, muita fome, muita humilhação. Sede e fome por quê? Porque estava ainda muito materializado, ainda estava muito ligado na parte física. Já sem fé e sem esperança de ser resgatado desse horror, um dia lembra-se da figura de Maria de Nazaré. Lembrou-se das aulas de evangelização, especialmente de uma aula sobre Chico Xavier, quando ele tomou conhecimento do devotamento que Chico tinha por Maria de Nazaré. Pediu então a Maria que o socorresse, enviando seus mensageiros para tirá-lo daquele lugar. E quase não pôde acreditar quando percebe uma luz intensa se aproximando dele. À medida que essa luz se aproximava, viu pessoas vestidas com roupas azuis e brancas que sorriam para ele. Um rapaz muito jovem estendeu-lhe a mão, convidando-o a deitar numa maca. Foi levado a um hospital, onde permaneceu por cerca de 6 meses. Que hospital era esse? O Hospital Maria de Nazaré. Pôde se recuperar das dores físicas do corpo, mas principalmente das dores morais. Pôde entender o que se passou com ele, obsessão, né? E ter notícias dos pais e da irmã. E aí foi informado que todo o conhecimento que ele teve nas aulas de evangelização não o livrou do suicídio, mas ajudou a sair e principalmente a resistir a todas as dificuldades que ele passou. Continua no Hospital Maria de Nazaré, está estudando num centro destinado a jovens e começa a ajudar também aqueles que praticaram o suicídio. Olha só, é sempre o mesmo caminho. Recupera e começa a ajudar para depois reencarnar. Sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer antes que seja dada a oportunidade de nova reencarnação, mas ele mesmo nos diz, está bem, graças a Deus. E aí ele faz um pedido que eu achei muito bacana. Ele diz que pede que os evangelizadores não abandonem nunca essa tarefa, porque mesmo que eles achem que o trabalho foi em vão, a sementinha plantada permanece viva nos corações e, no momento certo, vai se transformar numa linda flor. Essa mensagem foi psicografada pela Adriana Teles Moura. E aqui o último caso, que é de Jurandir, 19 anos, gay, descobriu-se traído pelo namorado e, numa crise de dor, sem raciocinar direito, jogou-se do alto de uma ponte. Ficou por um tempo que ele não conseguiu determinar, num lugar que ele chamou de umbral e que ele chamou também de um lugar de horrores. Lá bebeu água enlameada, restos de vegetais e animais horríveis. Ouvia gritos constantes, sem parar. E dentre esses gritos, aqueles que o chamavam de suicida.
Só que ele observou que, de vez em quando, uma luz iluminava alguns pontos daquele vale. E ele passou a observar, vigiar, né, mesmo mais atentamente as criaturas iluminadas. E um dia, não sabendo de onde ele tirou forças, conseguiu correr até eles, no momento que resgatavam uma moça, e pediu que o tirassem dali. Acordou no hospital muito limpo, com outras pessoas atendidas a seu lado por enfermeiros muito atenciosos. Não tinha a menor intenção, a menor ideia do que tinha acontecido. Só sabia que tinha tomado banho, deram banho nele, estava com o cabelo penteado e não sentia mais sede nem fome. Foi informado por Mariana, que era uma jovem senhora que atendia naquela ala do hospital, que havia sido resgatado pelos lanceiros de Maria, passados 15 dias, ou seja, os mesmos que resgataram o nosso Camilo Castelo Branco no Memórias de um Suicida. Ficou sabendo também que só havia saído daquele lugar de horrores porque se lembrou de Deus e pediu que ele o tirasse de lá. Hoje, depois de 9 meses no hospital, sente-se mais forte, embora ainda não seja capaz de ajudar outros na mesma situação. Mas vocês viram que ele já está começando a perceber que ele vai, quando estiver fortalecido, ajudar outros. De qualquer forma, ajuda na limpeza e no cuidado com o jardim. E aí ele diz que teve a oportunidade de contar a sua história para que sirva de alerta, e para que tantos outros não cometam os mesmos erros. Agradece a Deus pela oportunidade, roga a Ele para que continuemos o nosso trabalho. Quer que todos tenham a oportunidade de conhecer o que se passa do lado de lá, para que não sejam pegos de surpresa. Termina pedindo para que Jesus esteja sempre conosco. Mensagem recebida também por Adriana Teles Moura. Gente, esses eram os 4 casos. Agora eu tenho só algumas ideias e orientações a respeito do suicídio, dada por espíritos diferentes, né? A primeira delas é de Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, quando ela nos diz: espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda e confia. A outra é uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se nós temos o direito de dispor da nossa vida. E a espiritualidade lhe afirma peremptoriamente: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí Kardec complementa a pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? E a espiritualidade responde: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, o suicídio é um crime e todo crime tem atenuantes e agravantes. Então, a outra é a questão 956, que algumas pessoas se matam na esperança, né, quando perdem pessoas que são queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas. A espiritualidade esclarece: muito diverso do que esperam o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. A outra é o nosso Emmanuel, no livro Consolador, quando responde à pergunta: quais as primeiras impressões do que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. E a última frase é muito bonita, de Abigail, ensinando a Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, de Emmanuel. Abigail diz a Paulo: ama, trabalha, espera e perdoa. Meus queridos, peço imensas desculpas, não sei o que aconteceu, não fiz nada diferente do que sempre fiz até hoje, mas a tecnologia me deu uma rasteira. Uma boa tarde a todos, muita paz, que Jesus permaneça em nossos corações. Paulo, meu amigo,